Path of Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it! What a lead! 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Ora, bem-vindos ao Euroscout. Hoje, uma personagem diferente. Eu, André Zafrino, estou aqui a substituir o Rodrigo e posso começar por dizer que sou aquele jogador que fica no banco de suplentes e que entra para resolver. O Rodrigo teve aí um imprevisto, hoje não conseguiu estar presente e, portanto, eu estou aqui não para roubar lugar, mas para marcar gol e festejar. Hoje, os convidados a participar nesta edição, temos o David Almeida e o Daniel Sousa, portanto, dar-vos as boas-vindas, obviamente agradecer-vos aqui a vossa presença e hoje que é um dia difícil, ainda estamos aqui a digerir uma pequena derrota que tivemos, um pequeno precalço no nosso percurso, digamos assim, mas sei que aí do vosso lado vêm com as armas aí apontadas prontas a disparar em todas as direções, porque não foi fácil, não foi uma tarde fácil para nós. Bem-vindos e obrigado. Olá, André, olá também ao Daniel, tudo bem? Só começar aqui por dizer que este podcast é patrocinado pela Adega de Palmela. Penso que na introdução não chegaste a fazer menção a esse facto, portanto fica também essa nota dada. Sim, tu estavas a dizer que vieste que eras o suplente e a gente está aqui também para te dar essa mão e darmos aqui a continuidade ao 11 titular. Não sei se queres já começar com alguns momentos do primeiro jogo do dia ou se o Daniel ainda quer aqui fazer também uma introdução do lado dele. Vamos aí, Daniel, bem-vindo. Posso só dar as boas noites a todos. Boas noites, estamos aqui a gravar já. Sim, depende da hora a que estiverem a ouvir, para nós é boa noite, mas sim, acho que a introdução do André foi accurate, foi mesmo ali no ponto. Um dia difícil de digerir, mas com muita coisa que é preciso ser falada e que vai ser falada, estamos cá para isso. Sim, foi aqui um quase empate da seleção, não é? Foi. Olha, como dizia outro, empatámos 4-2, sabem? Exato. Um empate saboroso. Vamos então começar e vamos deixar esse jogo para o fim, porque é o jogo que temos mais para falar, também o jogo que mais nos interessa. Vamos começar pelo primeiro jogo do dia, hoje, Hungria-França. Uma Puskás Arena cheia, repleta de adeptos húngaros a saltarem, a festejarem, uma bonita festa. E sinceramente, dos jogos que tenho acompanhado, obviamente que o Portugal tem acompanhado com especial atenção, este jogo entusiasma-me sempre ver a atmosfera cheia. Não sei se é saudades, se o que é, mas é de facto sempre interessante. David, vou começar por ti. Como é que viste este embate entre Hungria e França? Podemos dizer que foi a primeira grande surpresa deste europeu? Sim, mais pela questão do resultado final, porque em termos do que aconteceu dentro das 4 linhas acabou por ser dentro do esperado, não é? Uma Hungria com uma abordagem muito semelhante ao que já tinha feito no jogo contra Portugal, não é? Com linhas muito juntas, a tentar reduzir ao máximo o espaço que existe para os protagonistas do lado ofensivo do adversário. Não poderem brilhar, não é? E portanto também aqui essa abordagem e depois também ofensivamente a tentar sair através de contra-ataques e com bolas longas muito direcionadas aos dois jogadores mais da frente de ataque, neste caso começar o Roland Salai e o Adam Szalai, com Z, um com Z, outro sem Z. E depois até o Szalai acaba por sair lesionado ainda no decorrer da primeira parte e entrou o Nico Lix, mas a estratégia foi muito à base disso. Mudaram os jogadores, mas a estratégia foi muito à base disso. Era uma Hungria que defendia ao máximo, uma linha de 5 sempre muito junta
à linha da grande área, depois com 3 jogadores também à frente a fazer muito condicionamento ali do espaço entre linhas, para que jogadores como o Griezmann não pudessem aparecer por ali, porque tem sido o papel dele neste europeu, é mais ali um papel de 10, ali a jogar nas costas do Benzema. E depois, pronto, foi muito à base disso, e então, pá, numa exibição de muita solidariedade, uma equipa húngara muito agressiva nos duelos, a conseguir recuperar muitas bolas também, e que depois tentou sempre soltar nos jogadores referência lá da frente, e depois tentar almejar a baliza adversária através desses movimentos. E, pá, depois, numa felicidade, consegue num lance desses, em que o Roland Salai recebe uma bola a meio campo e depois consegue meter a bola no Fiola, que fez também uma exibição extraordinária, na minha opinião. E que depois acabou por conseguir conduzir até à área e depois finalizar já quase dentro da pequena área. Pá, e marcaram assim um golo, foram a ganhar para o intervalo. Só queria também aqui deixar a nota que já não me lembrava da última vez que tinha ouvido um estádio cheio a festejar um golo, portanto também aqui algumas saudades nesse momento, e valeu também pela loucura dos adeptos húngaros nesse momento. A loucura dos adeptos, e não só, porque não consigo precisar o jogador ao certo, mas há um jogador da Hungria que nos festejos do gol acaba por dar um murro na mesa de uma rapariga que lá estava no jogo a fazer alguma coisa, possivelmente para a UEFA, e acaba por mandar um murro e deitar a mesa abaixo. Portanto, é o futebol no seu estado Eu puro. acho que foi o Klein Heisler, acho que tinha sido esse. É futebol no seu estado puro, e denota-se a falta que os adeptos fazem no estádio, porque o jogo ganha outra dimensão e ganha outra emoção quando o estádio está cheio e os jogadores também se empolgam, obviamente. Daniel, passando a bola para ti e lanço-te aqui uma questão. Este empate acaba por ser mais mérito da Hungria ou de mérito da França? Isto porquê? O ponto a que eu quero chegar é aquilo que eu tenho sentido nestes 2 jogos que a França realiza é que, em termos individuais, são uma grande seleção, é verdade, não há dúvidas, mas eu tenho sentido falta de um coletivo. Em termos coletivos, parece uma equipa que fica aquém das expectativas e que, por vezes, lá está, com blocos mais fechados, mais organizados, possa ter maiores dificuldades. Como é que tens visto esta prestação da França? E lá está, se foi mais de mérito francês ou mais de mérito húngaro? É assim, eu acho que é um misto. Acho que é um misto dos dois. Há mérito húngaro. A estratégia da Hungria foi dentro daquilo que já foi contra Portugal e foi dentro daquilo que certamente vai ser contra a Alemanha também. Há mérito. É uma equipa que procura levar o jogo muito para uma dimensão de física, muito dos duelos, uma equipa muito agressiva, que procura defender de forma coesa, com as linhas bem juntas, mas na primeira parte a verdade é que cheirou sempre a gol da França. Acho que foi uma primeira parte bem conseguida por parte da equipa francesa, sofre depois aquele golo que acaba por mudar completamente o jogo, porque na segunda parte a França acaba só o empate, mas realiza uma segunda parte de menos qualidade, e é aí que eu acho que entrou de mérito da França, porque foi uma equipa que foi perdendo gás também ao longo do encontro, a meu ver, e não soube depois dar a volta a essa situação adversa. Concordo quando dizes que é uma equipa recheada de qualidade, mas que parece faltar qualquer coisa no coletivo. Eu acho que é uma seleção que tem os argumentos todos para chegar e ganhar, mas que é uma seleção que acaba muitas vezes por dar alguns tiros nos pés. Ainda antes do europeu começar, já tínhamos uma polémica envolver Mbappé, envolver Giroud, e estas polémicas, estes episódios parecem perseguir sempre a equipe francesa nas fases finais, e temos sempre a França como uma grande seleção e que é se calhar a candidata mais forte, mas que fora do relevado é uma seleção que continua a encontrar problemas atrás de problemas em todas as fases finais.
há uns anos eram os episódios que depois levaram Benzema a ser afastado da seleção. A polémica deste ano é de Mbappé e Giroud. Isto não é saudável para um balneário e aliado a essa polémica, ainda antes do Euro começar e que pode já nem deixar o balneário num bom estado. Este empate com a Hungria, isto pode ser, eu diria, o catalisador num barril de pólvora que é a França. E acho que pode mudar aqui muita coisa. Eu estou curioso para ver a reação francesa contra Portugal, mas acho que Portugal apanha a França no melhor momento possível para poder vencer o jogo, porque acho que é uma França realmente que o talento está lá, mas que nem sempre parece estar todos a remar para o mesmo lado. Sim, é um excelente ponto de vista, até porque o empate chega à seleção francesa. Portugal só depende apenas e só de si para garantir a presença na próxima fase. Portanto, o grupo está interessante, é verdade. Poderia estar mais caso Portugal tivesse vencido, não há dúvidas disso, mas o grupo está muito interessante e vão ser 2 bons jogos neste grupo F. O David tocou num ponto, num jogador que eu queria destacar, foi Griezmann, que em termos de país, portanto em França, só há um ex-jogador neste caso, que tem mais gols europeus do que Griezmann, que é Platini. E depois, em termos europeus, há apenas 4 jogadores que marcaram mais de 7 golos em europeus. E lanço-vos aqui o desafio, se sabem quem são esses 4 jogadores que marcaram mais de 7 golos em europeus. O Ronaldo há de ser. Tem 11, né? É o melhor marcador. Ronaldo com 11, sim senhora. Pronto, o Platini já não conta, né? Que ele marcou Pronto, 9. Ele exatamente. marcou 9 no Europeu de 84. Marcou-os todos no mesmo, não é? O ano São em que ele foi dois. bola de ouro, acho eu. Eu ia para um avançado espanhol, um David Villa, um Fernando Torres, talvez. Não. Portanto, Gerd Müller, talvez. temos 3, Ronaldo, Platini e Griezmann. Portanto, Certo. 7. Falta um. Gerd E Müller. não, Não? também não. Vou dar uma pista em inglês. Alan Shearer? Exatamente. Alan Shearer, ok. Também com 7 golos marcados. E portanto, Griezmann entra aqui num lote de galácticos, quase. Ronaldo, Platini, Alan Shearer e Griezmann. 7 golos. Portanto, também um trajeto que algo nas sombras, mas parece-me muito positivo do avançado. Exatamente. Agora é que disseste tudo, muito nas sombras, porque é uma coisa que eu tenho apreciado muito. Quando se olha para a França, as pessoas associam logo a Mbappé, mas esquecem-se que há um Griezmann que tem que ser tido em conta sempre, porque é um jogador extraordinário e que tem tendência a elevar muito o nível neste tipo de torneios mais curtos. Sim, é isso mesmo. E tu falaste no Mbappé e também tens a questão do próprio Benzema, porque quer queiramos, quer não, a entrada do Benzema neste europeu foi uma surpresa para todos e acabou por ser a linha guiadora de todos os comentários sobre a França e acaba por se calhar meter aqui o Griezmann quase como o terceiro homem menos importante daquele trio de ataque e dentro de campo se calhar até é o que possibilita que, ou seja, é o que faz mais dos três, porque é um jogador que é ele que tem feito muita ligação entre os médios e depois, pronto, depois as outras 2 motas que estão lá na frente, não é? E acaba por ser um jogador muito importante nesta França e que se calhar nem toda a gente está assim muito atenta às suas exibições. Do lado da França, o que eu também queria era só destacar aqui uma coisa que hoje me pareceu algo evidente, que é um bocadinho a sua incapacidade com estes 3 médios, especialmente num dia em que o Pogba não pareceu estar ao nível que mostrou na primeira jornada contra a Alemanha, onde aí parecia o Pogba da Juventus. É um jogador que em dia sim é tudo dele, não é? Aquilo tem características completamente fora de série. E num dia em que ele não esteja tão bem como hoje, acaba por ser uma seleção que não tem ali muita criatividade no meio campo. E então o Griezmann tem que sair muito de posição para tentar pegar no jogo um bocadinho mais atrás. E isso depois pode também causar alguma falta de jogadores depois no último terço e portanto também acabas por desequilibrar a tua equipa nesse momento. E portanto
O Rabiot e o N'Golo Kanté são médios extraordinários a recuperar bolas, não é? Mas depois falta ali um bocadinho a capacidade do último passe, que normalmente é dada por Pogba, mas que hoje esteve também abaixo do nível dele e que então também contra uma Hungria que esteve muito organizada, com muito pouco espaço entre as linhas, acabou também por dificultar muito essa entrada no último terço. A Espanha não, a França quando entrava era sempre por fora praticamente, e portanto houve também aqui então esse facto que eu queria aqui também deixar como um dos destaques do jogo. Sim, é bem lembrado, até porque na terça-feira, se não estou em erro, quando foi o outro jogo de Portugal e França também jogou com a Alemanha, estive a participar na live dos nossos amigos do Bola na Rede e falei exatamente desse pormenor do Pogba, que naquele jogo fez recordar o Pogba das Juventus, e disse inclusive é isso, que se ele mantivesse sempre esta regularidade e não fosse um jogador de altos e baixos, se tivesse sempre esta atitude, este compromisso com a equipa, seria um jogador de top. E não estaríamos a falar do Paul Pogba, que por vezes parece que anda aos caídos no Manchester United, e estaríamos a falar de um Paul Pogba de topo, porque fisicamente impressionante, defensivamente incrível, recuperar bolas, sair a jogar, a forma como protege a bola com o corpo, e depois ofensivamente tem toda aquela qualidade. E depois destaquei também nesse dia Griezmann, porque não só em termos ofensivos, mas em termos defensivos também é um jogador que tem ajudado muito esta França. As recuperações de bola que o Griezmann, principalmente no jogo com a Alemanha, obviamente, porque não tiveram tanto tempo em organização ofensiva, foi um jogador que veio recuperar bolas quase junto à área, e ter esta disponibilidade para o jogo não é qualquer jogador que a consegue ter e consegue oferecer isso ao jogo. Portanto, para mim Griezmann tem que ser obviamente destacado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ou se podemos então prosseguir para o próximo jogo. Sim, olha, se me permites, ainda queria aqui destacar também um jogador do lado da França e um jogador do lado da Hungria. Do lado da França é o Lucas Digne, porque foi também uma das mudanças que o Didier Deschamps fez do primeiro jogo para o segundo. Ele trocou eu sinceramente já não sei se é o Lucas Hernandes ou se é o Theo Hernandes, portanto foi um dos Hernandes. Sim, é o Lucas, porque o Theo não foi convocado. Pronto, exatamente, é isso mesmo. Pronto. É o Lucas Hernandes, que foi para o banco e jogou o Lucas Digne, e portanto também foi um jogador que ofensivamente tem mais recursos do que o Lucas Hernandes, e portanto também foi uma opção, no meu ponto de vista, muito, muito certeira, porque foi um jogador que conseguiu entregar muito jogo ofensivo depois aos três da frente. Era um jogador que acabou por conseguir empurrar a equipa muito bem para a frente a partir daquele flanco esquerdo. Pronto, depois do lado da Hungria, queria aqui também destacar a exibição. Eu disse de um jogador, mas vou aqui fazer o parênteses e vou falar de dois. Pronto. O Roland Salai, que foi um jogador muito, muito importante como referência ofensiva, quando eles conseguiam sair a partir de trás com bolas diretas, foi realmente um jogador que foi excelente nesse ponto de vista, e acabou por também ser muito importante no momento do golo. Foi precisamente ele que vai receber atrás. O Varane tem uma abordagem um bocadinho à queima, em que vem tentar jogar na antecipação e não deixar o Roland Salai receber, mas foi completamente comido. O Salai recebeu, virou para o Fiola, e o Fiola depois acabou por conseguir finalizar a jogada. E depois, por outro lado, queria aqui destacar a exibição do Attila Szalai, que é um defesa central que está agora no Fenerbahçe, que foi um dos jogadores que eu também destaquei no artigo dos Jovens a Seguir, aqui do Europeu de 2020, e que acaba por fazer também uma exibição muito segura, e que foi completamente imponente pelo ar. Foi um jogador que eu gostei bastante de ver contra opções do nível da França, do ponto de vista ofensivo, um jogador que não tremeu e que assumiu ali o protagonismo, e esteve assim numa exibição também bem acima da média. Para mim, o melhor dos três centrais neste jogo da Hungria. Seguimos então para o próximo jogo. Vamos falar deste Espanha-Polónia. E eu vou começar aqui por um ponto. É que as pessoas costumam dizer que eu sou teimoso, mas Luís Henrique parece que não está a querer ficar nada atrás, porque já percebeu que Gerard Moreno tem de jogar
mas não tirou Morata, conseguiu colocar os dois em campo. E é assim que eu quero lançar para ti, Daniel, com esta teimosia de Luís Henrique, mas enfim, Morata acaba por fazer o golo, Moreno acaba por estar na assistência, portanto é teimoso, mas se calhar até tem uma pontinha de razão. Complicado. É assim, eles acabam por estar ligados ao gol da Espanha, mas ainda assim a exibição de Morata não é nada de especial, e nada que justifique Luís Henrique a estar a ir de certa forma contra tudo e contra todos, e assegurar Morata. E se ele para este jogo disse na conferência de imprensa que ia ser Morata e mais 10, não sei se ele vai ter a mesma confiança para dizer que é Morata e mais 10 num jogo que é decisivo para as contas da Espanha neste europeu. É mais uma exibição em que a Espanha procura ter bola, procura ser dominadora, mas que revela muitos problemas de eficácia. Eu pensei que Luís Henrique, depois daquele primeiro jogo com a Suécia, ia deixar cair Rodri do 11, ou manter Rodri, mas depois colocar eventualmente médios mais criativos em campo. A verdade é que ele acabou por manter tudo como estava. E é uma Espanha que eu diria que é uma Espanha que desespera por alguém que seja capaz de agitar as coisas no último terço, alguém que seja capaz de descobrir, descobrir a fórmula, de certa forma, isto é, descobrir o caminho para deixar a equipa mais próxima do golo. Ainda assim a Espanha é uma seleção que consegue criar, mas que não finaliza. E ressente-se. É muito diferente fazer europeus em 2008, os tempos áureos da Espanha, é muito diferente fazer as fases finais que ganhas com David Villa, com Fernando Torres, e 10 anos depois a tua opção ser a Morata, que é um jogador que, se formos ver a carreira de Morata, e eu hoje cruzei-me com esse dado e achei muito interessante, é um jogador que nunca teve uma época com mais de 25 jogos realizados. Isso também diz muito. Eu confesso, já não sei se a estatística dizia que ele nunca tinha jogado mais que 25 jogos num ano, se era mais que 25 a titular. Mas não tenho agora esse dado aqui à mão, mas eu passei por isso hoje. E a diferença qualitativa é gigante. É uma Espanha em reestruturação, é certo. Um processo semelhante ao que passa, por exemplo, a Alemanha, mas ainda assim é uma Espanha de quem se esperava mais, até porque está num grupo talvez dos mais acessíveis deste europeu, contra seleções que até estão a mostrar futebol abaixo daquilo que seria de esperar. Esta Polónia é uma seleção que, olhando, tem matéria-prima para mais, mas não convence, até não convence. Por isso, aliado, se o grupo já por si só já era acessível para esta Espanha, olhando estas seleções que estão a jogar, eu diria, abaixo daquilo que podem jogar, a Espanha devia ter ainda mais facilidade em sair deste grupo de forma autoritária e a passar a mensagem de que está cá realmente para ser candidata. E se nós no início dizíamos, ok, cuidado com a Espanha, porque é uma seleção nova, é certo, mas que tem qualidade e que é sempre candidata, eu se calhar hoje já não consigo colocar a Espanha tão candidata assim, ou pelo menos não tão na linha da frente como outras seleções, porque uma seleção que faz dois empates nas 2 primeiras jornadas, e nem é só a questão dos empates, é a forma como empata. Se eu no primeiro jogo disse que a Espanha esteve bem e faltou apenas finalizar, hoje acaba por ser parecido na parte da finalização, faltou finalizar à Espanha, mas quer dizer, vamos andar aqui todas as jornadas, pá, eles jogam bem, mas falta finalizar. Eles jogam bem, mas falta finalizar. Não dá, não vamos andar aqui o europeu todo nisto, porque uma equipa que não finaliza num torneio destes, não dá. Não dá para ir assim tão longe. E se a Espanha conseguir sair da fase de grupos, as coisas depois a eliminar complicam.
tem que finalizar. O Luís Henrique tem que decidir de uma vez se compensa ter Morata. Acho que já se deu a perceber que não compensará muito, e meter Gerardo Moreno caído mais num flanco também não me parece solução. Eu acho que depois da época que fez, Gerardo merecia a oportunidade de jogar no seu habitat natural, onde se sente mais confortável, porque efetivamente a época que fez dá mais garantias que Morata, sem dúvida alguma. Por isso, pá, é uma Espanha que me deixa curioso para este último jogo com a Eslováquia, para perceber quais são as mudanças no 11, se houverem mudanças, mas que até agora, por mais que a ideia seja boa e que a Espanha tenha bons momentos durante os jogos, pá, não convence porque falta finalizar. David, e seguindo aqui esta linha de raciocínio do Daniel, e acredito que concordes, se não totalmente, em parte com aquilo que o Daniel disse, da dificuldade em encontrar o caminho da baliza, a dificuldade em finalizar, e ele fala inclusive nas questões do meio campo, a escolha de jogadores. E eu pergunto, olhando para este meio campo que jogou hoje, por exemplo, contra a Polónia, Rodri, Coca e Pedri, tu consegues conceber a ideia de ter um Thiago Alcântara no banco de suplentes e nem sequer ser utilizado? Isso para ti faz sentido sequer? Era algo que equacionavas à partida para este europeu? É realmente algo estranho, não é? O Thiago Alcântara tem vindo as últimas 2 épocas a ser consistentemente um dos melhores médios da Europa. Primeiro no Bayern Munique e depois no Liverpool, se calhar não tanto a um nível assim como mostrou na sua última época do Bayern Munique, quando eles ganharam a Champions. Mas começa a ser um bocadinho. Percebo a ideia original do Rodri, não é? Porque acaba por ser uma equipa que estava muito balanceada para a frente, em que tinhas o Pedri como interior esquerdo, o Coque como interior direito, que saía muito também à linha por causa do Gerardo Moreno estar como um falso extremo e ter muita tendência de também vir ocupar terrenos de finalização, até pelas características que ele tem naturalmente. E depois, mas com o passar dos minutos, não é? Acaba por ser um bocadinho estranho não haver a opção de pôr o Tiago por detrimento do Rodri, não é? Numa altura em que a Espanha precisa de alguém que tenha um rasgo de gênio, como o Daniel falou há bocadinho, há aqui alguma falta de rasgo individual para partir no 1 para 1. Porque para mim o Olmo também não é muito esse jogador, que hoje acabou também por jogar encostado à esquerda, e o Gerardo Moreno definitivamente também não é um jogador com essas características, é um jogador que para mim faz muito bem ali a ligação no último terço. A mim lembra-me um bocadinho do nosso conhecido do futebol português, que é o Jonas. Eu acho que é um jogador que tem um estilo de jogo muito semelhante ao do Jonas, só para fazer aqui um bocadinho a comparação com alguém que nós conhecemos melhor aqui no contexto do campeonato português. E portanto acaba por ser aqui uma equipa que a posse de bola não é muito fluida. Eu acho que é uma equipa que mastiga muito o jogo, não há assim variações rápidas de flanco aqui, o que hoje viram que podia ser fatal, como já vamos falar um bocadinho à frente no jogo do Alemanha-Portugal, não é? Infelizmente para nós, e que é uma equipa que tem muito controle de bola, tem muita bola, tem muitos passes, mas depois até consegue criar algumas oportunidades de golo. Hoje, por exemplo, olhando aqui aos números dos expected goals, eles tiveram quase três golos de XG, não é? Portanto, acaba por ser uma equipa que até consegue criar, mas depois falta ali alguém que consiga meter a redondinha lá dentro. O Morata tem algumas dificuldades de finalização, não é? Acabou até por marcar um golo hoje, e até foi um golo pleno de oportunidade. Ele até que é um jogador com algumas dificuldades a nível de posicionamento e de entender ali a parte das desmarcações, porque ele é apanhado muitas vezes fora de jogo, mas desta vez ele fez o timing perfeito, ficou milimetricamente em jogo depois de uma assistência soberba do Gerardo Moreno, que foi mesmo também um passe extraordinário.
E portanto também acaba por ser uma seleção que, pronto, falta-lhe se calhar aqui um rasgo individual, alguém que consiga partir para cima do adversário e num para um, desequilibrar. E depois acabou também por entrar o Sanabria, que é um jogador que também tem um bocadinho desse rasgo, mas eu fico um bocadinho espantado também como é que o Adama Traoré ainda não foi usado pelo Luís Henrique, porque é o jogador que, salvo erro, é o jogador com maior percentagem de dribles completos em toda a Europa. Portanto, é um jogador que todos sabemos as suas características e que de um momento para o outro consegue desmanchar qualquer organização defensiva num lance em que se apanha isolado contra um lateral. Portanto, acaba por ser também aqui uma exibição muito no seguimento do que já tinham feito contra a Suécia, não é? E portanto também começa aqui a ficar complicadas as contas para o lado deles. Agora vão ter o último jogo contra a Eslováquia. Aliás, todo este grupo está aqui muito equilibrado, não é? Temos mesmo que esperar até o último minuto dessa última jornada para saber quem é que passa. Mas realmente é uma Espanha que deixa um bocadinho a desejar. Eles que por acaso até contra Portugal no último amigável que fizemos antes do europeu, foram uma seleção que foi uma exibição que deixou água na boca para o que poderiam fazer, porque foram muito dominantes e sobrepuseram-se completamente à nossa seleção. Mas chegaram aqui ao Euro e contra a Suécia e contra agora a Polónia, são duas exibições que deixam um bocadinho a desejar. E eu vou resumir aqui toda a vossa explicação numa ideia que me parece interessante. Esta Espanha tem qualidade técnica, tem um modelo de jogo que assente na posse de bola, em tentar dominar o jogo sempre ao longo dos 90 minutos. Portanto, podemos dizer que tem um perfume, um cheirinho do tiki-taka. Agora, claramente, é um tiki-taka muito mais inofensivo daquele tiki-taka que o Barcelona e também a seleção espanhola nos habituou e posso dizer que encantou o mundo e a Europa com as suas prestações. E agora, sem mais demoras, e porque já quem nos está a ouvir lá em casa não consegue ver, mas os meus dois convidados já têm ali os púlpitos a saltitar porque querem falar do grande jogo desta tarde, Portugal, enfim, Portugal empatou 4-2 com a Alemanha, um empate muito saboroso para a seleção portuguesa. Enfim, David, vamos começar por ti. Como é que assististe a esta derrota de Portugal com a Alemanha? Não é empate, obviamente, estava aqui na brincadeira, mas como é que assististe a esta derrota de Portugal, em que parece-me a mim que a máquina do engenheiro Fernando Santos não esteve muito bem oleada e taticamente acabou por ser uma tarde desastrosa. Sim, e antes de irmos aí, deixa-me só fazer um pequeno parênteses, porque eu estou desejoso para falar na seleção, mas também estou desejoso para falar num outro jogador que estreou-se neste europeu pela Polónia, que é o Kacper Kozlowski, um jogador que eu já tenho vindo também a referir noutros espaços da ProScout, nomeadamente no Talento da Semana e no podcast de Scout Radar, onde eu costumo ser o organizador, portanto também deixo aqui a publicidade ao meu podcast, digamos assim, e que tornou-se o jogador mais novo de sempre a jogar num europeu, numa fase final do europeu. Ele que é de 2003 e bateu o recorde que tinha sido também já batido neste europeu do Jude Bellingham no primeiro jogo contra a Croácia. Pronto, indo então à seleção, acaba por ser, não vou fugir muito ao que já foi dito noutros espaços e o que já fomos também podendo ouvir, curiosamente na nossa live também do Record, em que o Francisco e o Rafael estiveram também a analisar esse jogo. Portanto, acaba por ser um falhanço em toda a linha da estratégia do Fernando Santos e da sua equipa técnica que tinha sido montada para este jogo. Portanto, nós acabamos por jogar num 4-1-4-1 com o Danilo como 6, como um pivô defensivo, e depois o William e o Bruno Fernandes um bocadinho mais à frente, lado a lado, a tentarem condicionar ao máximo o que podiam do Gundogan e do Toni Kroos, mas acabámos por falhar nisso, porque acabámos por ter sempre um desequilíbrio em termos numéricos, estávamos sempre em desvantagem em qualquer que fosse a zona do terreno em que estávamos, porque o 5-3,
o ciclo, o 3-4-3 da Alemanha acaba por encaixar na perfeição para o lado deles neste 4-1-4-1 da seleção portuguesa. E, portanto, nós tentámos logo ao início sair a jogar, mas nunca conseguimos. Portanto, a Alemanha também a pressionar muito, muito alto, e o Rui Patrício também com alguns erros do ponto de vista técnico, acabámos por entregar muitas bolas para fora, e não conseguíamos mesmo de todo sair a jogar. Era impressionante a pressão e os momentos de pressão que a Alemanha conseguiu trabalhar, a quantidade de bolas que eram recuperadas logo no último, ou seja, no nosso primeiro terço, no último terço da Alemanha. E depois, a partir daí, era muito explorar ali o mismatch que havia com 3 jogadores que eles punham constantemente por dentro, que era o Kai Havertz, o Müller e o Serge Gnabry, que encaixavam nos nossos 2 centrais, e depois acabavas por ter sempre falta de um jogador, porque tinhas uma linha de 5 deles contra a nossa linha de 4 defesas, e acabavas sempre por ter um jogador livre. Então eles aproveitavam muito esse jogador livre, neste caso quase sempre foi o Gosens, não é? Que teve uma partida soberba, foi provavelmente, do ponto de vista individual, foi a melhor exibição que tivemos até agora em todo o europeu. Não sei se vocês concordam com isso, mas na minha opinião, acho que não houve assim ninguém a ter uma exibição tão estrondosa quanto o Gosens até agora. E portanto também foi muito à base desse mismatch que havia, dessa desvantagem numérica que nós tivemos na última linha defensiva. E portanto havia muito ali um mecanismo de atrair num lado para depois conseguires variar o flanco para o outro, em que tinhas sempre um homem livre. Caso fosse do lado esquerdo era o Gosens, do lado direito também aparecia muitas vezes o Kimmich, não é? E portanto foi um desastre em toda a linha. A estratégia implementada pela equipa técnica portuguesa foi admitida pelo próprio Fernando Santos, não é? Que na conferência de imprensa assumiu todas as responsabilidades das escolhas que fez, e portanto acaba por ser um jogo desastroso para a seleção portuguesa, que acho que só teve uma jogada de perigo enquanto a Alemanha estava a jogar a sério, não é? Porque houve ali uma altura em que o Low acaba por tirar o Gosens, tira também o Havertz, não é? Fazer aqui alguma rotação e a poupar alguns jogadores, porque o jogo já estava mais que feito, não é? E depois também a Alemanha acaba por baixar um bocadinho o ritmo nessa altura, e nós nesses últimos 10, 15 minutos acabámos por conseguir equilibrar um bocadinho o jogo, não é? E até podíamos ter feito perfeitamente o 4-3 numa bola do Renato, um tiraço que vai ao poste. Mas até aí a única bola que tivemos ofensiva foi a que deu o golo, não é? Porque nós não conseguimos, fomos completamente inofensivos do ponto de vista atacante. Portanto, acho que se resume essencialmente a isto. Daniel, e eu passo-te a bola com esta frase, esta citação, digamos assim, de Fernando Santos, após o jogo, em que refere o selecionador nacional assim: jogar contra a Alemanha e fazer 2 faltas na primeira parte. Nunca vi, é impossível. Olhando para isto que Fernando Santos diz, e que para mim acaba por me dizer muito daquilo que foi não só a entrada em campo, mas um pouco, no cômputo geral, a exibição da seleção portuguesa. O que é que isto para ti, o que é que consegues retirar, que ilações retiras disto que Fernando Santos, deste facto, aliás, acaba por ser um facto, que a seleção só faz 2 faltas na primeira parte. O que é que consegues retirar daqui? Retiro uma coisa muito simples, que é se tu chegas constantemente tarde aos lances e quando chegas lá a bola já foi, é que nem é tempo de fazer falta, chegas, não é? E Portugal foi constantemente isso. Se no primeiro jogo elogiamos muito Danilo e William pela reação à perda e pela agressividade que impuseram nas recuperações de bola, hoje a questão inverteu-se. Tanto um como o outro, muito passivos, o meio-campo português a chegar constantemente tarde aos lances, e claro que assim nem faltas se fazem, porque se chegas lá e a bola já não está lá, também não faz sentido dares uma porrada só porque sim, não é? Acho que foi muito isso que
que aconteceu. Estávamos a chegar constantemente tarde e se repararmos o jogo da Alemanha baseou-se numa jogada, na mesma jogada, o jogo todo. Mas houve uma incapacidade tal de Portugal em ajustar e corrigir e perceber o que estava a acontecer dentro de campo. E aí, Fernando Santos tem responsabilidade, ele sabe disso, ele assumiu a responsabilidade e hoje ficou muito patente essa incapacidade em ler o que estava a ser preciso. E nós já tínhamos falado, mesmo contra a Hungria, que acabamos por vencer, mas já tínhamos falado também que as substituições de Fernando Santos deixavam transparecer que havia ali alguma dificuldade em ler o que a equipa precisava, e ganhamos a Hungria, mas não é porque ganhamos a Hungria que está tudo bem. E hoje acho que houve uma incapacidade em ajustar, porque repara, a jogada da Alemanha era sempre a mesma coisa, era atrair para a jogar, incidir no lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa portuguesa, atrair a equipa portuguesa para lá e depois com jogadores como Kimmich, que tem uma qualidade de passe que todos conhecemos, Toni Kroos, todos esses jogadores, é sair de pressão do lado direito, virar o centro de jogo para o lado esquerdo, onde está Gosens completamente sozinho. Está sozinho porquê? Porque jogar com 3 homens na frente e 2 alas projetados leva a que, por exemplo, Havertz e Müller se posicionassem de forma inteligente muitas vezes. Neste caso, por exemplo, Müller caiu muitas vezes entre Nelson Semedo e Pepe, obrigando ambos a fixarem-se naquela posição e deixando todo o corredor para Gosens. Porque Semedo não pode simplesmente ignorar o posicionamento de Müller e colocar-se mais aberto um pouco, porque se abre mais um pouco para fechar Gosens, então a bola entra facilmente no meio Müller. E isto, de certa forma, podia ser, não digo facilmente, mas acaba por parecer simples, uma solução que poderia ajudar a atenuar isto, ou até corrigir mesmo, porque não recuar, por exemplo, que sem bola, recuar Danilo para o meio dos centrais. Por que não? Porque Portugal revelou uma incapacidade tal em controlar a largura, só o facto de puxares Danilo para o meio de Pepe e Ruben Dias sem bola, já te permite ter uma linha a 5, que a meu ver é mais adequado para defender quando estás contra 3 homens de ataque, mais 2 alas projetados, já te permite ter uma linha a 5 e já te permite estender um bocadinho mais a linha. Ou seja, Semedo, em vez de estar a 3 metros de Gosens, quando as bolas são, quando o centro de jogo é virado pela Alemanha para Gosens, em vez de estar a 3 metros do lance, se calhar já só está a 1,5. Se calhar já está mais preparado para quando a bola entra em Gosens conseguir chutar o lance. Acho que foi uma coisa que, a meu ver, podia ter sido feita e não foi. E acho que também por aí se nota a incapacidade em perceber o que é que estava a acontecer. Pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei, que a equipa técnica portuguesa não conseguiu perceber sequer o que estava a acontecer. E a jogada era sempre a mesma, mas resultava sempre. E claro que eu, se estiver do lado lá e a coisa estiver sempre a resultar, eu nem sequer me vou dar o trabalho de passar ao plano B. Para quê? Se o plano A resulta sempre, enquanto eles não se adaptarem e tentarem contrariar o meu plano A, eu vou continuar a insistir. E a verdade é que se o Joaquim Low não chega a um ponto em que ok, o jogo está feito, vamos gerir, muito provavelmente os golos não iam ficar por ali. Muito provavelmente íamos sofrer mais golos e exatamente da mesma forma. Porque simplesmente não conseguimos ser capazes de perceber que aquilo era o que a Alemanha mais fazia e de contrariar isso. Ele até podia trocar Gosens, mas se trocasse Gosens por um ala também com tendências para atacar, as coisas iam continuar a acontecer. Trocou por um ala mais defensivo, por Alstenberg, mas a ideia que fica é mesmo essa. O que o David falou é correto, uma incapacidade em sair para o ataque. Eu acho que a jogada do primeiro golo é a única transição decente que Portugal consegue. E fora esse lance, Jota, Ronaldo, Bernardo foram muito pouco alimentados pela equipa. Houve ali uma incapacidade muito grande em ligar e uma vez mais, e isto já aconteceu no jogo da Hungria, Bruno Fernandes não rende nem metade do que podia render nesta seleção
porque está constantemente escondido do jogo. Eu acredito que seja por indicação, os posicionamentos dos jogadores acredito que sejam por indicação técnica, mas temos que procurar trazer Bruno mais a jogo, porque é o jogador que tem que ver o jogo de frente, tem que pensar o jogo de frente, tem que estar a ver tudo o que está a acontecer e ser ele a organizar o jogo. Mesmo para transições, é um jogador que, pela qualidade de passe, pela visão que tem, mesmo pela capacidade de ganhar metros em progressão, porque conduz muito bem a bola, é um jogador que mesmo na transição é forte e não estamos a saber aproveitar, e isto é uma ideia que eu já tenho vindo a ter há algum tempo, dos jogos da seleção que vou observando, é que nem sempre estamos a saber aproveitar todas as qualidades que alguns jogadores nossos têm. E Bruno Fernandes, para mim, é o caso mais gritante, porque quem vê Bruno no Manchester United e quem vê Bruno na seleção portuguesa é do 80 ao 8. E enquanto assim for, volto a puxar a fita ao jogo da Hungria. Os melhores momentos da seleção portuguesa contra a Hungria, em termos de criação, foi quando Bruno recuou no terreno, viu o jogo de frente e foi ele a organizar. Hoje voltamos a ter Bruno longe disso, um Bruno muito preso lá no meio dos centrais, e assim é complicado. É complicado porque estamos a querer defender com os próprios jogadores que temos, e eu vi um tweet que achei muito interessante do Hernani Ribeiro, da Goal Point, que dizia que realmente nós temos uma seleção que a defesa é constituída por jogadores que jogam em equipas grandes. Ruben Dias no Manchester City, Pepe no Porto, Rafael Guerreiro no Dortmund, Danilo no PSG. E o Hernani dizia isto e eu concordei. Eu vejo isto e consigo concordar. São jogadores que estão habituados a jogar em equipas que dominam o jogo. Não são jogadores que estão habituados a jogar 90 minutos encostados à própria baliza para saírem transições. E quando chegam aqui, a estratégia tem sido muito conservadora sempre. Isto faria sentido noutros tempos. Noutros tempos faria sentido. Hoje em dia, dado o talento que temos e aquilo que são as características dos nossos jogadores e os hábitos que eles também vêm tendo dos seus clubes, não faz sentido. Não faz sentido estarmos a ser tão conservadores, ainda para mais contra uma Alemanha que, com todo o respeito, é forte, é muito forte na mesma, mas é uma Alemanha que não é tão forte como era. Sim, e há aqui um ponto que eu, enquanto jornalista, sinceramente não ouvi a conferência de imprensa de Fernando Santos. Não sei se esta questão lhe foi colocada, mas uma questão que eu lhe colocaria, porque gosto sempre de falar do jogo, seria neste sentido do que é que foi preparado por parte de Portugal e por parte desta equipa técnica. Se esta questão que vocês falaram aí bem, do Guzans a aparecer sobre o lado esquerdo, do lado direito, tanto faz, indiferente, atrair a jogada para um lado e a bola ser colocada no outro lado, se isto foi trabalhado ou se a equipa acabou por ser surpreendida, porque depois também, lá está, e Daniel, tu referiste isso e bem. Se foi, não pareceu. Se foi trabalhado, não pareceu. Preciso dizer. Se foi trabalhado, não pareceu. É exato, era por aí. Quem viu o jogo também... de hoje fica com a ideia de que Portugal não preparou o jogo. Exatamente, é a ideia que passa. Até porque com França, em raros momentos, poucos, mas aconteceu isto também. E portanto, há aqui uma questão que eu queria salientar e que tu disseste, que era Fernando Santos mais uma vez demorou tempo a perceber como é que estava a atacar a Alemanha e como é que a Alemanha estava a ferir Portugal. Lá está. Se não foi preparado, demorou tempo a entender. Mas há um ponto no quarto golo da Alemanha, com Rafa já em campo, que aí me chamou a atenção, porque o posicionamento do Rafa foi diferente do posicionamento do Bernardo Silva. E o Rafa, nota-se claramente que recebeu a indicação, e aí dificilmente vou estar errado, recebeu a indicação por parte de Fernando Santos de que, Rafa, no processo defensivo tens que ser tu a acompanhar o Guzans e a encaixar, quase fazendo uma linha de 5, encaixar ao lado do Nelson de Semedo e anular o Guzans. E a verdade é que o Rafa até certo ponto estava a cumprir isso e depois de repente
parou na jogada e o Gozens Mas depois aparece nas deixou, costas exatamente, e faz exatamente. o gol. Não, Portanto, neste caso nem foi nas costas, porque o Rafa estava de o frente para Rafa o parou, Gozens. pronto, Foi exato, ele mesmo, acaba, deixou o Gozens ir, nem se fez o lance. Aí pronto, também não percebi muito bem qual a abordagem do lá Rafa está. nesse lance. E o Gozens aparece sozinho ao segundo posto a cabecear. É Claro essa, que ninguém essa, pede ao Rafa, o Rafa não tem a capacidade para disputar uma bola aérea com o Gozens. O Gozens tem para aí um mas palmo e às meio de vezes Mas basta altura. tem, lá mas tem estar. que estorvar, Certo, Exato, exatamente. É muito por aí, ou seja, tens que dificultar ao máximo a ação do teu adversário, não é? Mas acho que também, mesmo que o Rafa lá tivesse a estrovar, se fosse golo, também ninguém podia pedir muito mais ao Rafa, porque pá, o Gozens é um jogador que tem muito mais poderio físico neste tipo de lance do que o Rafa poderia ter. Mas aí, deixa-me só claro que dizer sim, uma mas coisa. podemos mas, pedir que não desistam do lance, não é? Sim, sim, não, sim, e não sim, só, e não só, exatamente. e há uma questão que me parece fundamental, que é, a partir do momento em que o jogador lá está, na posição certa e com o posicionamento correto, se ganhou ou não, mas se esforçou para ganhar, ponto. Ninguém pode acusar nada, fez tudo para ganhar e não conseguiu, não tem o poder físico que o Guzan tem, perdeu. Exatamente, isso aí Acontece. já é entre as Agora, características de cada um. Não é? exato. Agora, quando o jogador não chega ao posicionamento que devia ter, eu acho que aí já podemos apontar o dedo. Não apontar o dedo de forma negativa e grosseira, mas apontar ali uma crítica construtiva que se pode vir a melhorar. Porque, lá está, apontamos muitas das vezes o dedo ao treinador, mas neste caso a sensação com que eu fiquei foi que a equipa técnica deu claramente a instrução, o jogador é que não a cumpriu até certo ponto. Portanto, esse Eu ponto não era teria, eu algo não teria que, tanta certeza disso, porque pá, nós vimos três jogadores a passarem por aquela posição. Portanto, começou o Bernardo, não é? Depois o Renato a defender também passou por lá, antes da entrada do Rafa. Aliás, o terceiro gol até é uma chegada tardia do Renato, em que o Nelson Semedo está novamente num 2 para 1. Tens o Gozens por fora e tens o Gnabry a fazer um movimento de fora para dentro para fixar precisamente o Nelson Semedo, e aparece o Gozens que depois corta para dentro, mete de primeira e dá o gol do 3-1, salvo erro, não é? Que não foi o Havertz, acho que até foi o próprio Gnabry a marcar, não sei, já não estou recordado quem é que marcou o gol, quem é que finalizou, mas pronto. E tu vês o Renato que também não vai, ou seja, a bola estava do outro lado e tu não vias o Renato a descer para formar a linha de 5 com o Nelson por trás. Tu não viste também o Bernardo a fazer isso. O Rafa fez metade desse trabalho. Portanto, eu não sei até que ponto é que aquele deixar de ir do Gozens é que foi. Ou seja, era o papel dele. Estás a perceber? Porque tu tiveste três jogadores dali que não tiveram esse movimento como padrão. Portanto, ou seja, o padrão deles foi não formar a linha de 5 para poderem ser referência na transição. Estás a ver? Porque depois ficavas a defender com 9, praticamente, né? Só ficavas com o Ronaldo na frente, porque tinhas os dois extremos, tinhas o extremo do lado contrário também para transitar. Pronto, mas pá, eu acho percebo que o teu foi, acho ponto, que foi Fer. muito isso. Portanto, eu acho que até a indicação da equipa técnica era para os extremos nem sequer formarem essa linha de 5. Pronto, lá está. Por isso é que eu comecei também por dizer que eu questionava de que forma é que foi preparada esta situação Uhum. antes do jogo, para perceber o que é que foi feito. Porque lá está, o Daniel também apresentou uma solução em que os extremos não baixavam, porque estarmos a pedir ao Jota e ao Bernardo, que foram os jogadores que começaram para baixar e acompanhar sempre o Guzan, que também Exato. perdíamos poder ofensivo, obviamente. Portanto, lá está. Claro que Era sim. perceber, Chegavas era aos 60 perceber. minutos, tinhas de trocá-los, porque já não iam. Exato, sim, E, havia e é várias soluções, não é? impensável. Até um dos E é próprios médios impensável. a poder descair mais para esse lado, Por mas aí exemplo, também depois ficavas exposto, tinhas que também reorganizar a tua equipa de outra forma. Sim, aqui lá havia está a várias preparação. soluções, obviamente, Sim. há sempre várias Deixa-me soluções dizer-te uma para coisa, resolver um problema. David. Isso Sim, força. aconteceu, porque, isto estás a falar dos médios, aconteceu, porque outros problemas da seleção foi, e eu penso que o Fernando Santos disse isto na conferência de imprensa, eu acho que ele justificou a escolha deste sistema com a superioridade numérica no meio campo. Sim, porque Ok, teoricamente fazias 2+1 contra os dois deles. exatamente, mas o problema é que Perdeste nas depois laterais. do papel para o relevado a coisa mudou, porque William e Bruno saem Gundogan e Kroos e Danilo fica N vezes em inferioridade numérica perante Gnabry, Müller, Havertz, gente que vem Sim, porque buscar são entre muito linhas, móveis, e muito Danilo, móveis. e Danilo sozinho, com
2, 3 jogadores a cair naquela zona, está em inferioridade numérica. Não, portanto, a suposta superioridade numérica que teríamos no meio campo acaba por se tornar uma inferioridade numérica facilmente. Sim, é isso. E depois os teus próprios centrais nem sequer podiam sair a esse espaço. Não podiam sair, por exemplo, porque tanto o Gnabry como o Müller, como o Havertz, não Sim. davam referências aos nossos centrais na Sim. criação. Eles só lá apareciam para finalizar, praticamente. E, portanto, tu tinhas o Danilo quase contra esses três que apareciam ali naquele espaço. E os teus centrais nem podiam sequer sair para esse espaço entre linhas, porque depois porque eles tinhas logo alguém a atacam. fazer um movimento de ruptura nas costas e que Também facilmente comiam-te as costas da defesa. Sim, exatamente, são jogadores muito móveis que tanto jogam em apoio como conseguem atacar a profundidade. Assim, do ponto de vista estratégico, Low foi perfeito. Foi para aquele sistema que Portugal tinha, o sistema deles de 3-4-3 encaixou-se perfeitamente. Foi como comecei a minha intervenção. E eu acho que Portugal, se é que em algum momento do jogo percebeu que o que estava mal e era preciso corrigir, porque eu continuo com as minhas dúvidas se chegaram sequer a perceber, mas se em algum momento percebeu, já foi tarde. E há um momento na segunda parte em que Fernando Santos parece estar algo descontente com os defesas centrais, a pedir que chegassem mais perto, espaço entre linhas, mas é tal questão. E os próprios jogadores dentro de campo não se devem sentir confortáveis em fazer isso, percebendo que se o fizerem, estão a fazê-lo perante jogadores que, se não receberem entre linhas, vão receber na profundidade. Por isso, acabamos de ficar aqui um bocadinho... Não ficas temos na terra de ninguém. Não temos como ganhar esta batalha, não é? Exatamente. A partir do momento que Danilo está ali muito exposto, se um central se chega perto para tentar, de certa forma, apoiar e fechar aquele espaço entre linhas, o mais provável é o central ficar batido também. Acho que Sim, disseste foi um bem. encaixe perfeito. Foi perfeita a estratégia da Alemanha. Portugal não conseguiu nunca arranjar uma solução. Foi incapaz, foi uma exibição muito, muito pobre da seleção portuguesa, mas há mais um jogo pela frente, não é? Há mais um jogo pela frente e é como eu disse há pouco, esta França parece-me um match mais adequado a Portugal do que esta Alemanha, porque esta Alemanha já é uma seleção que gosta mais de trabalhar com bola, de atacar de forma mais pensada, de forma mais paciente. A França eu não vejo tanto isso, e vejo uma França se calhar com mais dificuldades em ataque posicional. Acho que pode ser... Mas depois também é uma... Sim, deixa-me só dizer, depois também é uma equipa que muito facilmente, ou mais facilmente do que a Alemanha, te elimina ofensivamente, porque depois aquele trio de meio campo para recuperar bolas tem uma capacidade brutal que nenhum dos alemães tinha, nem o Kroos nem o Gundogan têm a capacidade de depois recuperar as tuas saídas a partir de trás do Kanté, que é soberbo, não é? É exímio nesse tipo de movimento. O Rabiot, que também é muito bom, é um jogador que apesar de não ser assim muito de choque físico, é um jogador que equilibra muito bem a equipa. E depois o Pogba, que fisicamente também é um jogador que sabe usar muito bem o corpo e que também acaba por recuperar ali muitas saídas de bola. Certo, mas eu acho que a França desorganiza-se muito também, defensivamente. E acho porque é isso. Força, André, força. Não, é isso mesmo, porque aquilo que eu ia dizer é que coletivamente parece uma equipa muito mais fácil de desmontar, digamos assim, do que é a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, se formos olhar, aquilo parece quase uma harmonia a jogar. São muito organizados, sempre bem posicionados, cometem poucos erros. É essa questão. Enquanto, se formos olhar, e lá está, por isso é que eu, quando estávamos a falar de França, também referi esta questão, e foi aí que lancei a questão para o Daniel, que é, em termos individuais, não tenho dúvidas nenhuma, França é muito superior à Alemanha. Agora, em termos coletivos, parece-me que a Alemanha é mais equipa, é mais organizada do que esta França. Esta França, em termos ofensivos, tem falta de ideias coletivas e vai muito em rasgos individuais. E do ponto de vista defensivo, também é um coletivo que comete mais erros, que tem mais debilidades do que esta Alemanha. Isso parece-me
ponto-chave, né, naquilo que pode ser Sim. também Vai ser o uma jogo última entre... jornada muito, muito interessante também de acompanhar. Porque eu também quero ver como é que vai ser o embate entre a própria linha de 5 de defesas da Hungria contra a linha de 5 de ataque do ataque da Alemanha. Portanto, aí vai haver sempre uma igualdade. Essa última linha defensiva da Hungria vai estar sempre muito mais bem preparada, neste caso, para lidar com isso, porque eles são 5 contra 5 em vez dos 4 contra 5, como foi com Portugal hoje. Mas só para terminar aqui numa nota positiva, queria só destacar aqui duas exibições do ponto de vista individual de Portugal. A primeira tem que ser do Cristiano, que acaba por ficar ligado aos 2 golos, não é? Apesar de ter sido um jogo ingrato para ele, em que quase não teve bola, teve muito fora do jogo, mas sempre foi chamado a intervir, fê-lo bem e, portanto, o primeiro gol é soberbo, é Cristiano no seu estado puro, portanto, faz um corte num canto defensivo, faz um pique de 100 metros para o outro lado e aparece a finalizar. E depois também acaba por fazer a assistência do 4-2. Portanto, também aqui uma exibição que, apesar de não ter tido muita bola, teve poucas ações, portanto ele defensivamente também não contribuiu, mas também não é esse o papel dele. Acaba por ser, fica ligado aos 2 momentos do golo e, portanto, sempre que foi chamado a intervir, fê-lo bem e foi decisivo nesse ponto. Depois outra exibição é do Renato Sanches, que acho que foi um jogador que entrou e que conseguiu melhorar a seleção. Portanto, teve mal no lance no lance do 3-1, aí foi uma falha grave em que não conseguiu chegar a tempo de fazer a cobertura ao Gozans, não conseguiu chegar ao Gozans e, portanto, depois isso expôs completamente a seleção e acabamos por sofrer o 3-1, mas tirando esse lance, eu acho que foi uma exibição quase perfeita do ponto de vista individual dele. Ele foi um jogador que carregou a equipa para a frente, conseguiu recuperar muitas bolas. Ele fisicamente acho que há poucos jogadores no mundo com a capacidade de choque que ele tem. Há um lance que eu até me fiquei a rir sozinho, que foi o Emre Can que tenta mandar-lhe um encontrão e fica estendido no chão, parecia que tinha batido contra um muro. E portanto o Renato Sanches acaba por ter sido a grande faísca de inspiração desta equipa portuguesa, pronto, numa fase em que também a própria Alemanha já tinha baixado um pouco o ritmo, mas acaba por ter sido também uma exibição muito positiva do Renato Sanches e se calhar juntando ao que já tinha feito no jogo com a Hungria, acaba por garantir Está também, a pedir para ser titular, não é? exatamente, que se calhar acabou por garantir um lugar no 11 inicial no jogo contra a França, que também vai ser muito, muito preciso essa capacidade de embate que ele tem contra os 3 médios da França. E vamos ter Sem que dúvida. avançar, até porque já nos estamos aqui a esticar no tempo e sei que vamos levar na cabeça, mas enfim, agradecer àqueles que ainda As pessoas estão também aqui compreendem. connosco É até. Portugal, é Pronto, Portugal. agradecer aos Portugal ninguém resistentes, leva a como se mal. costuma dizer, e pronto, qualquer coisa, a culpa é aqui dos 2 cavalheiros que, enfim, falam e o nosso Não tempo dizem também. nada. Não. Dizem com muita qualidade, o nosso tempo é que não é infinito. Mas vamos então avançar para as rubricas finais e, portanto, para quem não nos tem acompanhado neste europeu, temos 3 rubricas no final de cada podcast em que lançamos aqui o desafio aos nossos convidados para elegerem o melhor jogador do dia, uma questão tática, o chamado dedo de treinador, e depois também um momento do dia. Vamos começar, David, por ti. Para ti, quem foi o melhor jogador do dia? Eu já disse há bocadinho, foi o Gozans. Eu até disse que para mim foi a melhor exibição do ponto de vista individual até agora do europeu. Se calhar o Pogba na primeira jornada contra a Alemanha teve perto desse nível, mas o Gozans, portanto, acho que já acabei por justificar na minha intervenção anterior e portanto também acho que não é preciso estarmos aqui a alongar muito. Eu acho que ele em termos estatísticos acaba por fazer 2 assistências e marcar um golo e portanto acho que não há muito mais a dizer sobre a exibição dele. Daniel, melhor jogador do dia para ti? Eu acho que é difícil fugir ao Gozans, não é? Realmente, é como o David disse, já tivemos aqui exibições do aspecto individual brutais neste Euro, já tivemos Pogba, tivemos Malinowski, e Gozans consegue estar acima deles porque tudo o que foi ataque alemão
teve sempre o dedo de Gozens e acho que isso diz muito. Podíamos ir aqui também à Hungria buscar Salai, buscar Kleinheisler, que fizeram jogos fantásticos, mas é Gozens e não há por onde escapar. O meu jogador do dia, não vou pela exibição em si, porque obviamente Gozens concordo inteiramente convosco, mas ia destacar um outro jogador que já falei dele, Griezmann, pelo patamar que atinge hoje, os tais 7 golos em europeus, entra aqui num patamar de 4 galácticos, posso considerar assim, e portanto queria também destacar Griezmann, porque é um jogador que vai vivendo nas sombras, mas que para quem está atento tem muita qualidade e é de facto um dos grandes do futebol europeu. Vamos avançar, David, dedo do treinador. Neste caso, podia ser um bocado mauzinho e ir aqui pelo aspecto do não dedo do treinador na não adaptação de Portugal àquilo que a Alemanha nos proporcionou, mas vou então pela parte positiva e vou destacar a parte do Low, que realmente deu aqui uma lição de como explorar as fragilidades defensivas defensivas e ofensivas até, porque nós também não conseguimos sair, portanto ficamos por explorar as debilidades de uma equipa e portanto acho que também já acabamos por justificar isso ao longo do que fomos dizendo na nossa intervenção há bocadinho, da Daniel, análise do jogo. avançamos para ti, dedo do treinador neste dia. Estou para Joachim Löw, não é? Porque falava-se muito, falava-se antes do jogo, depois daquela estreia da Alemanha, se eventualmente Werner iria saltar para o 11 ou não. Löw manteve a aposta em Gnabry, e Gnabry já tinha feito uma exibição muito interessante como falso 9 contra a França, e hoje voltou a fazer uma exibição muito, muito interessante nesta posição. Acho que o Löw merece a distinção pelo trio de ataque, pela forma como montou a equipa e com aquele trio de ataque muito móvel, muito dinâmico, capaz de vir receber em apoio no espaço entre linhas, capaz de atacar a profundidade, Gnabry, capaz de estar em zona central, de cair num flanco nas costas dos laterais. Acho que toda esta mobilidade do ataque alemão, que criou muitas dificuldades a Portugal, acho que foi o dedo do treinador de hoje. Eu vou destacar aqui um outro ponto no jogo de França-Hungria, em que Deschamps acaba por, ao longo da partida, tentar desmontar um pouco aquela que era a organização muito forte e coesa da Hungria, a organização defensiva, e acaba por trocar diversas vezes Benzema com Mbappé a passar a jogar em espaços mais interiores e acaba por se destacar, lá está, individualmente, uma característica que muitos dizem que Mbappé não tem, que é o trabalho em espaços curtos. E a verdade é que acaba por vir ao de cima também essa capacidade de Mbappé, não é só em velocidade e bola na profundidade, em espaço curto demonstra também muita capacidade e foi essa movimentação que acaba por confundir um pouco as marcações da linha defensiva e Mbappé depois a trabalhar ali no espaço interior, que acaba por também faltar a Portugal, e eu falei disso no jogo entre Portugal e Hungria, que acabou por faltar ali alguém que conseguisse trabalhar aquele miolo do terreno no jogo entre Portugal e Hungria. Vamos avançar para o momento do dia. David, qual foi o momento do dia, aquele que te fez saltar do sofá? Sim, eu estava aqui indeciso entre dois momentos, onde eles na verdade já referi os dois, mas pronto. Um deles foi a entrada do Kacper Kozlowski e bateu o recorde de jogador mais jovem a jogar numa fase final do Europeu, mas o grande momento do dia para mim foi mesmo o golo da Hungria e depois ou seja, o meu momento foi até os festejos do golo da Hungria e ver um estádio cheio de 60.000 pessoas a festejar um golo. Algo que já não tínhamos há algum tempo e é sempre bom saborear deste lado como adepto e como amante do futebol esses momentos de partilha de quando festejamos um golo pela equipa que nós estamos a torcer. E para fechar, Daniel, momento do dia. Eu e o David estamos em perfeita sintonia hoje. Eu também estava aqui a pensar nos 60.000 húngaros aos saltos. Realmente é um momento muito bonito neste europeu, se calhar nem tanto para a jornalista que estava ali ao lado e ficou sem espaço para trabalhar, Assustada. mas espero que não tenha tido
danos no material de trabalho, que seria sempre chato, mas acho que sim, acho que foi um momento marcante deste Euro. Pronto, se E quiseres se- aqui um tiebreaker, para não ser tudo igual, o outro momento, pá, o gol do Lewandowski que deixa aqui também esperanças na Polónia, uma seleção que é treinada por um treinador português, neste caso o Paulo Sousa, e portanto deixa também aqui essa pequena nota. Pronto, é um golo que também foi muito bem trabalhado. Há ali um lance muito interessante do Jakub Moder, que também foi um jogador que eu este ano tive a oportunidade de fazer uns relatórios para os nossos projetos e, portanto, relatório não, acho que foi um artigo, mas que houve ali uma jogada muito boa dele ao meio campo e depois o número 11, que tem um nome assim complicado de dizer e que eu não me vou atrever agora a dizer sem olhar ao Google, faz um cruzamento e o Lewandowski meteu o Laporte no bolso e foi lá acima ao segundo andar e meteu a bola no fundo das redes e dá assim esperança à Polónia para ainda tentar passar à fase do mata-mata. E se eu vos disser que não estão só os dois em sintonia, estamos os três, porque eu tinha aqui apontado esse momento do gol da Hungria, mas tinha ainda um outro momento também que me leva a uma exibição individual, mas foi um momento também que me fez não levantar, porque enfim, estava na redação, não me fez levantar da cadeira aos gritos e aos pulos, mas foi o remate de Renato Sanches ao poste. De facto, é daqueles momentos que me deixaram boquiaberto. De facto, um remate fantástico e que se aquela bola vai 1 centímetro ao lado, era um golão daqueles. Mas E lá está. Foi no poste, é que aquilo é tão depressa que olha, nem vi. Por acaso nem vi. Depois, olha, eu disse lá no nosso grupo do WhatsApp em que o remate em câmara em slow motion parecia que era um remate normal de outro jogador qualquer. Era Foi slow de motion facto, aquilo. foi de facto, Nem me foi de apercebi. facto uma violência o remate do Renato Sanches, mas lá está, demonstra a sua capacidade de remate e aquilo 1 centímetro ao lado, e estaríamos aqui a falar possivelmente, iria lutar com o Patrick Schick para o golo do europeu, Sem dúvida. mas pronto, enfim, foi ao poste e queria destacar esse momento também para destacar as duas entradas em campo de Renato Sanches neste europeu, que são de destacar, está em forma, vamos ver agora o que é que lhe espera no terceiro e último jogo diante de França. Portanto, chegamos assim ao final deste podcast, mais uma edição, esticámos aqui no tempo, espero que compreendam, foi Portugal, havia muito para falar, havia aqui muito para bater, também muito para elogiar. Agradecer-vos aos dois por terem marcado aqui presença, foi uma honra estar aqui nesta edição que, enfim, não é o meu espaço, este lugar pertence ao Rodrigo, espero voltar, não nesta posição, mas do outro lado, a comentar com vocês. Quem esteve aí em casa a ouvir, muito obrigado. Aos resistentes que ainda estão aqui, passado este tempo todo, a ouvir-nos aos três. E agradecer, por fim, ao nosso patrocinador, a Adega de Palmela. Portanto, um bom vinho, sabe sempre bem neste europeu. Já sabem, Adega Palmela serve sempre um bom vinho. Portanto, muito obrigado a todos e vemo-nos na próxima edição.